Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Direito Urbanístico. Lembrando que agora nós vamos passar propriamente a análise do tema infraconstitucional do direito urbanístico. O tema infraconstitucional do direito urbanístico envolve essas leis que eu elenquei aqui para vocês, tá? Na Constituição nós temos, do ponto de vista constitucional, o artigo 8283, foi o tema da aula passada. Não nos dedicamos do ponto de vista doutrinário dessa matéria ou jurisprudencial. Vamos falar isso numa aula posterior, caso nós tenhamos tempo. Secundariamente, nós temos aí as leis infraconstitucionais. Temos aqui a Lei 6.766 de 79 e a Lei 10.257 de 2001. Temos ainda a medida provisória 2.220 de 2001, que foi alterada em parte pela medida provisória 759 de 2016, que por sua vez foi convertida na Lei 13.465 de 2017. Essa lei que dispõe, entre várias outras coisas, sobre o famoso direito de laje, que é uma maneira de você tentar regular o caos social que o Brasil se meteu, se colocou. O Brasil tem um problema seríssimo de infraestrutura das cidades urbanas, da vida urbana, rural também, sobretudo, mas do ponto de vista urbano, nós temos problemas sérios, sobretudo região nordeste, interior e norte do Brasil. Nós aqui no norte conseguimos ver isso de uma maneira muito clara quando nós viajamos. A dissociação entre as realidades do norte do Brasil e do interior, por exemplo, do sudeste, interior de São Paulo, interior do Paraná, é uma coisa assuntosa, E nós precisamos trabalhar para que essa realidade se altere, o que é um pouco difícil em função, sobretudo, da falta de controle dos gastos governamentais no âmbito estadual e municipal no norte do Brasil, sobretudo, Nós temos aqui um problema muito sério de controle dos gastos públicos, nós temos um problema muito sério de controle da sociedade desses gastos públicos, e aí percebam uma coisa, se a Polícia Federal se envolve o investimento em saneamento básico, em infraestrutura da cidade, se envolve recursos de nível federal, caso esses recursos sejam desviados, isso atrai a competência da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que são instituições que têm uma maior autonomia, uma maior instrumentos de investigação e estão dissociados um pouco do controle político. Não tanto, claro, mas assim, em relação aos demais, a Polícia Civil dos estados, você percebe que é uma diferença muito grande. Dificilmente você vê um tema da Polícia Civil, a Polícia Civil indo de encontro às medidas do governador. Por outro lado, você consegue ver isso de uma maneira muito clara, a Polícia Federal às vezes atentando adotando medidas contra o próprio presidente da República. Claro que a Polícia Federal tem uma autonomia maior, orçamentária, etc., mas o desenho constitucional não criou a Polícia Civil para que ela seja um lacaio do governo do Estado. Esse não foi o objetivo de criação da Polícia Civil, inclusive nos municípios. Dificilmente você vê uma operação estadual contra gestores locais. Isso não é à toa, isso é um problema sério de política no Brasil. E percebam que a transformação das realidades do norte do Brasil e nordeste, sobretudo, não que o sudeste não tenha seus problemas também, quando você compara as cidades do sudeste com as cidades europeias, você vê que a realidade é muito aquém daquilo que poderia ser, em termos de infraestrutura das cidades. Ou seja, você acha que está legal, mas não está. Dá para melhorar muito, muito, muito. Quando você compara com a Alemanha, por exemplo, você vê que a precariedade da infraestrutura brasileira, mesmo nas melhores realidades, ainda é presente. Bom, pessoal, isso faz parte do processo de favelização. Esse processo de favelização, ele por sua vez trouxe problemas na regularização desses terrenos perante o Estado. Nós temos os cartórios de registro de imóveis, que até pouco tempo eram instrumentos de desigualdade social. Por que eu digo isso? Porque não havia concurso para essas posições. Essas posições por si só são dúbias, já são questionáveis. Você receber grandes verbas públicas em forma de taxas, você recolhe as taxas e você tem os seus emolumentos, etc. E aí você recolhe uma parte enorme desses valores em função de você criar registros, você gerenciar registros de propriedade.
não havia concurso público, então, portanto, essa indicação era uma indicação política. Você ganhava era indicado para ser rico o resto da sua vida e passar aquela sua função para as demais pessoas da sua família ao longo, né, no momento que você se tornasse impossibilitado ou mesmo morresse. Aquilo passava de geração para geração desde a época imperial. Bom, isso é um absurdo, não é? Sempre foi um absurdo. Isso sempre foi um sintoma da falta de república no Brasil, de fato. Porque percebam, a monarquia significa que o Estado, ele se confundia, a vontade do imperador se confundia com a vontade propriamente do Estado. Ou seja, o que o Dom Pedro, na época lá, primeiro e segundo, entendiam como era do interesse do Brasil, era de fato o interesse do Brasil, na visão do governo de então. Por quê? Porque o Brasil pertencia ao monarca. No caso, ao imperador, né? Esse título de imperador que ele recebeu. O Brasil, então, era o império, né? Então, os bens pessoais do imperador e os bens brasileiros eram a mesma coisa, porque não havia uma divisão da pessoa jurídica com a pessoa física. Lembra que o Luís XIV falou que o Estado sou eu. Essa frase clássica quer dizer justamente isso. Há uma confusão entre a pessoa jurídica, que é uma criação fictícia do direito, que é a pessoa jurídica de direito público interno e direito público externo, que é o Brasil, com a figura da pessoa natural do imperador, monarca. Com a república, a ideia é que haja uma separação entre a pessoa jurídica Brasil e as pessoas físicas que gerenciam o Brasil. Por exemplo, Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não se confunde com o Brasil, por isso que é possível impeachá-lo e a gestão passar a uma outra pessoa natural, eleita direto ou indiretamente pela população, certo? Pessoal, por que eu estou falando isso? Porque os cartórios, eles são responsáveis pelos registros imobiliários, certo? Ao longo do quê? Das cidades. Cada cartório tem a sua zona de administração de propriedades, então eles são responsáveis por fazer os registros dos negócios jurídicos envolvendo esses terrenos, bens imóveis. Se eu não moralizo a questão dos cartórios, significa que eu não estou moralizando a questão do direito de propriedade na cidade. E perceba, essa moralização é algo contínuo. Agora que está havendo um concurso no tribunal, o segundo concurso dos cartórios, e agora que está envolvendo todas as serventias judiciais. Tribunal de Justiça do Amazonas, não é? Não sei se ficou alguma serventia de fora, mas o fato é que agora que está havendo esse concurso de participação nacional, de conhecimento nacional, de controle nacional. Até então, não havia esse controle. Então, quais são as pessoas que ocupavam os registros de imóveis no Amazonas? Eram pessoas indicadas pela classe política. Disso não vai sair coisa boa. Não é à toa que Manaus tem um problema seríssimo de administração dos imóveis, de expansão desorganizada da cidade, de irregularidade na transferência de imóveis, de ocupação irregular de terras públicas. Isso tudo deriva de uma estrutura até então que atenta contra os princípios constitucionais. Veja, a partir da Constituição de 88 não havia sentido em se manter os cartorários nas atuais posições. Por si só, do artigo 37 caput, você já poderia retirar essa questão, não é? A ideia, gente, é que toda vez que você ocupa uma função pública, aliás, toda vez que você intente algo na sua vida, um critério de igualdade, um critério de meritocracia é que você tenha riscos. Se eu te dou uma atividade na qual você não tem risco nenhum, isso coloca você em uma posição de assimetria em relação aos demais agentes. Isso não é legal, isso não é bom, disso não vai sair coisa boa. Por isso que o corporativismo, o que é o corporativismo? São as pessoas que ocupam uma determinada carreira se unem para defender seus interesses em detrimento, às vezes de uma maneira que não atrapalha o interesse público, mas normalmente em detrimento do interesse público, porque o interesse público normalmente é moralizador. A prerrogativa de foro, no caso dos processos criminais para os deputados e senadores, os congressistas de uma maneira geral, em nível federal e nível estadual,
Isso está sendo visto atualmente pela sociedade, talvez, como um privilégio, não como uma prerrogativa do cargo. É por isso que há uma necessidade, um esforço de alteração dessa realidade. Até então era visto como era um privilégio inarredável, inafastável, que era próprio do cargo, até porque as pessoas que ocupavam um cargo político normalmente vinham da própria elite que organizava e controlava o Brasil e os seus recursos, né? E o Brasil sempre sofreu um processo de apropriação dos recursos privados pelas pessoas que controlavam o Estado para dividir essas benesses com os ocupantes dos cargos públicos. E perceba que havia uma retroalimentação, porque você pegava o dinheiro da iniciativa privada e alimentava as pessoas de uma maneira muito zelosa das pessoas que ocupavam os cargos públicos, isso ainda acontece, e você devolvia para a iniciativa privada incentivos fiscais que aprimoravam esse desnível social. Porque perceba, como é que você, por exemplo, tem um açougue, você tem um açougue, tem uma sapataria, como é que você vai competir, você, ente privado, vai competir com uma pessoa que detém, que consegue um financiamento público que você não consegue? A juros baixíssimos, você tem que recorrer a bancos privados, ele tem que recorrer a bancos públicos, por exemplo, BNDES, e atua na sociedade dessa maneira. Como é que você consegue fazer isso? Você não compete. Por quê? Porque ele tem muito mais recursos que você. Então perceba, gente, que a nossa aula de direito urbanístico aqui, ela se desdobra em vários outros aspectos. E nós vivemos hoje o caos urbanístico no Brasil em função dessa elite que controlava o Brasil e mal dirigia o Brasil. E, sobretudo, não soube dar uma condução correta para as classes inferiores economicamente, para que elas pudessem se desenvolver e colaborar com a construção de um projeto nacional idôneo, um projeto nacional forte, um projeto nacional de um país respeitável, e não um país que se coloca o tempo todo em segunda categoria, como o Brasil hoje se coloca, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista diplomático, e por aí vai. Temos uma crise muito forte no Brasil hoje. O direito de laje, ele busca justamente, que está disposto na Lei 13.465 de 2017, ele se predispõe justamente a regularizar uma situação que está consolidada. Vocês lembram daquele princípio que é de direito material no fundo, porém tem um viés processual forte, que é a teoria do fato consumado? A teoria do fato consumado parte do pressuposto de que há realidades que, apesar de ilegais, ou seja, incongruentes com a lei, você alterar essas realidades para adequá-las à lei como vige hoje é mais danoso à sociedade do que mantê-las assim se alterar a lei, ou fazer uma exceção à lei. A teoria do fato consumado. Essa teoria do fato consumado você aplica na concessão de liminares e mandado de segurança, vocês devem ter um conhecimento prévio sobre isso. Você aplica também nas questões de, às vezes, de inadimplência do poder público, não é? Ou de ações em face do poder público, é isso que eu quero dizer. E você também aplica em licitações públicas, às vezes em contratos administrativos, em que os serviços já foram prestados, etc., porque você entende que a remoção do ilícito é mais danosa à sociedade do que benéfica, não é? Então, o direito de laje, ele parte justamente dessa constatação da realidade social inalterável. Inalterável sob pena de você criar mais problemas do que soluções. Então você busca enxergar aquilo que já existe do panorama cultural brasileiro, que é criar essas construções possíveis segundo a realidade econômica, mas também, perceba, as construções arquitetônicas brasileiras em forma de caixa não são em função da falta de dinheiro, mas sim da percepção brasileira de como construir. Porque, olha, se vocês assistirem qualquer filme sobre o México, a América Latina, todo mundo tem uma forma de construir similar, aquela forma de caixa. Casas uma em cima das outras. Se você for no Nepal, há pobreza também, maior do que a da América Latina, porém não há essas construções exatamente dessa maneira. São construções um pouco diferentes. Por quê? Porque a percepção da maneira de construir é feita segundo um processo histórico. Então, as construções malucas que você vê nos bairros aqui em Manaus, em vários bairros,
são construções que vieram da cabeça dos pedreiros e das pessoas que contrataram esses pedreiros. Não significava que você precisava fazer assim. Apesar de você ter poucos recursos públicos para construir, não significava que você precisava construir daquele jeito. Você construiu daquele jeito porque a sua ideia de mundo era aquela. Você é influenciado pelo seu vizinho, que teve uma ideia similar. E, bom, em função dessa constatação dessa realidade, nós tivemos que fazer uma lei que regularizasse uma situação consolidada dessas pessoas, certo? E então nós criamos aí a Lei 13.465 de 2017, que dispõe sobre o direito de laje e regularização de várias questões aí imobiliárias, tá bom? Urbanas e rurais. Mas sobretudo o direito de laje, que é interessante aqui nós colocarmos. Então nós passamos então a alterar a atividade registral dos registros de imóveis. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, o que é registro de imóvel? Eu não estou entendendo o que é isso. Então eu vou fazer aqui um breve adendo para vocês, aqui embaixo, tá? Nós temos aqui os cartórios. Os cartórios. Ó, um concurso maravilhoso para quem conseguir passar, tá? Os cartórios. Nós temos os cartórios judiciais e os extrajudiciais. Certo? Os cartórios judiciais estão nas varas. Lá no Enoque Reis, no fórum. Isso é ocupado por uma pessoa que é um servidor público do Tribunal de Justiça, concursado. Só se tiver entrado antigamente nos trens da alegria. O que é os trens da alegria? Eram pessoas que entraram de uma maneira, digamos assim, comissionada, mas não era bem comissionada, era algo muito mais pessoal, personalístico, né? Se vocês me entendem. E essas pessoas foram colocadas lá, em função das suas relações pessoais, e essas pessoas passaram a ser estáveis ou estabilizadas com a Constituição de 88, né, por meio dos trens da alegria. O que é o trem da alegria? Imagina um trenzinho, todo mundo colocando a mão no outro, igual no carnaval, e entrando, né, e passando por determinados caminhos. Então são pessoas que ingressaram no serviço público de uma maneira irregular, porque é uma maneira não republicana, essas pessoas se mantiveram lá. E chegou ao ponto mesmo, gente, de pessoas... olha a maluquice, de cartórios judiciais serem privatizados. Ou seja, dentro da vara em que existe o juiz, existia uma serventia, aquela administração de todos os processos era tocada por pessoas que detinham o controle daquilo de uma maneira privada. Olha a possibilidade macro, mega de corrupção. Ainda existem unidades privatizadas dentro da justiça, mas essa extinção já foi declarada pela Constituição, inclusive reiterada por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É necessário que nós moralizemos essas questões. As serventias judiciais não podem ser privatizadas, não podem continuar privatizadas, não é? Precisamos moralizá-las e enfiar lá um servidor público estável do tribunal ou comissionado que tenha sido indicado para aquele cargo segundo os princípios republicanos e não segundo amizades pessoais. Nós temos aqui os cartórios judiciais das varas. Hoje os cartórios, a maioria esmagadora é estatal, não é privatizada, tá? Então isso é gerido por pessoas que respondem diretamente aos magistrados e à presidência do Tribunal Corregedoria. E nós temos as serventias ou os cartórios extrajudiciais. Esses aqui são os cartórios que vocês pagam e ficam o tempo todo chateados de pagar, e eu também fico, por aquele símbolozinho, aquela estampazinha, que para mim não tem sentido nenhum, o reconhecimento de firma. O que é aquilo? O que é aquilo? Você assinar uma coisa, um papel, e a pessoa dá uma olhadinha ali, né, faz um somebody love, dá uma olhadinha, e assina, ó, e dá um selinho para você, um selinho mágico, que a partir disso você prova que você não é picareta. Porque você pagou R$5. Não há sentido nenhum nisso. Nós precisamos moralizar essa questão e, na minha visão, como professor, né, na minha liberdade de cátedra, eu digo que nós devemos extinguir todos os cartórios judiciais. Todos. A rentabilidade desse pessoal é antirrepublicana. Há cartórios aqui que tiram R$1 milhão por mês. Na minha visão, isso é algo ilegítimo, imoral. Não há risco nenhum nessa atividade. Se você está nessa ativa privada e tira R$1 milhão, você colocou o seu dinheiro. É sua empresa, você administra os seus bens. Eventualmente, pode ser que um concorrente se instale internacional e você saia do mercado do dia para a noite.
tal como aconteceu, ou sua própria estrutura produtiva mude, se altere, aquele produto que você faz ou aquele serviço não se torna interessante, como aconteceu no caso da Fuji, da Kodak, não é? Essas empresas que estavam aí no âmbito das máquinas fotográficas antigas, que com a invenção do celular que tira foto se acabaram. Qual o risco de atividade que você tem nos cartórios? Zero. Zero risco. A não ser que haja uma alteração legislativa. Mas não vai haver uma alteração legislativa. Sabe por que não vai haver uma alteração legislativa? Porque é o financiamento das campanhas. Os interesses corporativos dessa camada da sociedade, essa camada, esse extrato social, eles prevalecem na política. Há uma confluência de interesses enorme. E é necessário que nós moralizemos isso. Que nós possamos acabar, colocar um fim nesse segmento que não gera valores para o Brasil, que não enriquece o Brasil, a não ser do ponto de vista de gestão das propriedades e algumas vezes do reconhecimento da validade de determinados documentos, que é um procedimento que pode ser adaptado segundo as novas realidades tecnológicas. Nós não precisamos de ninguém para dar um selinho e olhar nossa assinatura. Um computador pode fazer isso e não cobrar nada. Isso é algo imoral. Bom, os cartórios extrajudiciais que hoje vigem, nós temos ali os cartórios de notas, de protestos, tá bom? E de registro de imóveis, tá bom? Tem essas especialidades. Nós temos aqui os tabeliães e os oficiais registradores. Onde é que está previsto isso? Nós vamos estudar isso no nosso curso? Não, mas a questão é que se você não souber o que é uma serventia extrajudicial, você não entende muito bem o teor das leis, você não sabe nem do que se trata. Você vai ao cartório, você tem que entender, você que é aluno de direito, o que é aquilo? Quem é que manda ali? Quem são aqueles servidores que estão ali? Aquilo ali é contratado diretamente pelo cartorário ou é concursado? Você tem que entender o que é isso. Você vê que não é concursado, é CLT, contrato direto, emprego. Tem que recolher os valores trabalhistas, etc. Inclusive, muitos não recolhem, não recolhiam. Né? Na capital aqui é bem menos, é mais moralizado. Agora, no interior, é o samba do crioulo doido. E, bom, agora a corregedoria vem se organizando de 10 anos para cá e moralizando essas questões de uma maneira mais efetiva. Porém, há muito trabalho a ser feito, sobretudo aqui no Amazonas, em que as distâncias e a falta de infraestrutura fazem com que o controle seja muito mais difícil, né? Mas não é só aqui no Amazonas não, se você for qualquer outro estado do país, sobretudo os menos habitáveis, os com menos pessoas, você vê que o descontrole é enorme. Bom, pessoal, nos cartórios judiciais, então, nós temos entre eles o cartório de registro de imóveis, e nesse cartório de registro de imóveis é que vai ser gerenciado o registro da propriedade dos terrenos, não é? Vamos chamar de terreno, porque a gente fica falando de imóvel, não sei o que, fica um negócio meio abstrato. Terreno. Terreno está construído, não está construído, isso tudo é gerenciado num sistema de registro desses terrenos, né, que chama registro de imóveis, que é tocado por um oficial registrador que deveria ter passado no concurso, mas a maioria aqui não fez concurso aqui no norte, né? Ou se fez algum concurso, esse concurso não foi amplamente divulgado pelo país, porque não tinha nem mídia para isso. Então é algo que esses oficiais registradores aí, eles gerenciam as propriedades registrais aqui. Tá bom, pessoal? Bom, manifesto a minha certa indignação com essas questões. Espero que o Brasil consiga melhorar, né? Consiga avançar nesse sentido aí, e que nossa geração consiga virar essa página, né? O direito de laje, ele vai ao encontro que ele regulariza essas situações fáticas consolidadas, segundo a teoria do fato consumado, e estabelece diretrizes à atuação do oficial da serventia ou cartório extrajudicial, serventia e cartório é a mesma coisa, tá? E dos cartórios de registro de imóveis, sobretudo. Tá bom, pessoal? Colocada essa questão, nós vamos aqui nos dedicar nessa aula seguinte sobre propriamente o Estatuto da Cidade. Nós vamos começar pelo Estatuto da Cidade e vamos explicar um pouquinho essa questão da MP 2220-2001,
não é, que foi alterada em parte pela 759 de 2016, que foi por sua vez convertida na 13.465 de 2017. E a primeira pergunta que vai gerar aqui, que eu vou responder na próxima aula, é a seguinte: por que uma medida provisória de 2001, que não foi convertida em lei, o que ela está fazendo, vigendo ainda essa matéria, regulando essa matéria no nosso ordenamento jurídico? Professor, a medida provisória não tem uma vigência de 60 dias, prorrogável mais 60, 120 dias no total, se não for regulada a sua tramitação, se não for aprovada essa medida provisória e convertida em lei, ela não perde sua eficácia, ou seja, a reprovação tácita? Sim, mas há uma exceção, nós vamos tratar disso na próxima aula, tá bom, pessoal? Então, bons estudos para vocês, nos vemos em breve, e eu vou deixar já gravada a próxima aula para vocês também, quem puder assistir, confere aí e dedique esse tempo, é bem interessante, tá? Vamos mudar a realidade da nossa cidade aqui e da cidade para onde nós fomos enviados quando ingressarmos no concurso público ou atuemos aí na advocacia privada ou pública. Um abraço a vocês, sucesso!